paz do Senhor, meus irmãos, que gostam realmente de participar do ensino bíblico da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Quero aqui pedir perdão aos irmãos da minha ausência, que eu tirei férias e estou retornando agora às minhas atividades, aqui mesmo na igreja também, assumindo novamente como professor da Escola Dominical. E estou grato, porque graças a Deus o Senhor, Ele preenche a nossa ausência com irmãos também que são capacitados por Ele para transmitir a palavra, e assim tem sido feito, glória a Deus. Os irmãos aqui, agradeço muito a participação dos irmãos que estiveram cobrindo aqui a minha ausência, e creio que foi muito enriquecedor, tanto para os alunos como para os irmãos que transmitiram a aula da EBD, né? O quanto é a responsabilidade nossa de realmente nos comprometermos em estudar a palavra para poder transmiti-la bem. E é desta forma, meu irmão, que nós procedemos, graças a Deus. No campo de batalha que nós estamos é assim: se na ausência de um, outros comparecem para cobrir aquela ausência. E graças a Deus que foi feito a contento pelos irmãos que também são capacitados através do Espírito Santo de Deus e da Palavra de Deus para transmitir as lições bíblicas da Escola Dominical. Então, eu sou grato pelos irmãos que aqui estiveram transmitindo e que ainda irão transmitir, porque nós estamos aqui trabalhando em conjunto. E aos irmãos que assistiram de bom grado às aulas da EBD, né? E nós devemos estar atentos realmente em aprender a palavra. Como nós vemos aqui, nós estamos já na lição 8, não é? Que realmente os irmãos fizeram aí, já passaram as lições anteriores, e nós estamos aqui na lição 8, que é referente realmente a 21 de fevereiro de 2021. Comprometidos com a palavra de Deus, como nos fala o assunto da lição. O texto nos diz: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, glória a Deus. Lucas 11, 28, coisa maravilhosa, irmão. É bem-aventurado, é feliz o homem que assim procede, né? Eu ainda estive conversando até com uma colega de serviço e dizendo a ela que realmente os homens, os seres humanos, as pessoas, se observassem bem a palavra de Deus e a cumprissem, estariam vivendo um mar de rosas, né? Não estariam atravessando tantos problemas como se atravessa na atualidade. A verdade prática diz: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Oh, glória! Porque a palavra de Deus, ela é infalível e ela se cumpre a cada dia. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe, irmão, nos diz, em 2 Timóteo 2, não é? Que traze estas coisas à memória. 2 Timóteo 2, 14 a 19, e 2 Pedro, o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Pois bem, então a epístola a Timóteo diz: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados
pelo Espírito Santo. Oh, glória! Olha aí o testemunho a respeito da palavra de Deus, irmão. Então, aqueles que realmente propõem-se a pregar a palavra, a trabalhar com a palavra de Deus, devem apartar-se da iniquidade. Tem que estar separado do mundo, de fazer as coisas mundanas, de praticar coisas mundanas, não é? Então, nós vamos ver aqui, irmãos, que o compromisso com a palavra de Deus, ele é um dos nossas maiores preocupações como movimento. Para nós, irmãos, a Bíblia, ela é inspirada, não é? E inerrante em toda a sua dimensão. Ela não tem erro, porque ela só tem um autor, realmente. Se nós formos buscar, foi escrito por diversas pessoas. Realmente, aí consideram-se autores, mas todos eles foram usados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia, ela realmente, ela se completa, ela é completa tanto lá do Antigo Testamento como do Novo Testamento, ela se une, ela se completa, porque o Espírito Santo foi que esteve por trás destes homens. Oh, glória! Louvado seja Deus! Então, nós cremos que toda experiência espiritual, irmão, genuína, ela não pode contrariar a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a referência para avalizar toda a experiência pessoal e coletiva da igreja. Ela é a nossa bússola que norteia a nossa jornada espiritual. Por meio dela, irmão, somos guiados por quem? Pelo Espírito Santo, até o dia em que seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então é preciso estar realmente comprometido integralmente com a palavra de Deus. Então a razão da escola dominical é essa. Ela existe o quê? Para ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas. Começa desde lá da infância, desde pequena idade, tenra idade, até a idade adulta. Não é? Então nós vemos que realmente, portanto, ela é mais importante causa para que todos os agentes dessa escola, elas estejam comprometidas o quê? Com a Bíblia Sagrada. A introdução aqui, irmão, nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. A autoridade da Bíblia, vem do primeiro tópico aqui. Qual é a autoridade da Bíblia? Então nós herdamos dos reformadores do século XVI, no caso, o conhecido sola scriptura, quer dizer, somente as Escrituras. Né? É um dos 5 pilares da reforma protestante. Sola scriptura, escritura, cada um dos 5 sola scriptura, irmão, ela quer dizer somente as Escrituras. Aqui está em latim, sola scriptura. Então, cada um dos 5 solai representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros reformadores. Então, o brado de sola scriptura, quer dizer somente as Escrituras, significa o quê? Que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. É o que nós seguimos. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Certo que muita gente escreve muitos livros, se aprofundam na palavra de Deus, têm conhecimento da palavra de Deus e trazem à luz para que as pessoas compreendam melhor. Mas tudo é baseado na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, até mesmo a nossa lição da escola dominical. Pois bem, e é por meio dela, irmão, que podemos conhecer quem? A Deus. Não é? Podemos conhecer a Deus através da palavra de Deus e entender o que? A sua vontade para nós. Irmão, nós vamos ter que ler Bíblia. Eu faço questão de ler a palavra de Deus, porque a escola dominical é Bíblia, como eu sempre disse para os irmãos. Vamos ler aqui em 2 Timóteo, e vamos aqui do modo mais rápido, prático. Né? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Ela nos fala desta maneira: tu, porém, permanece
naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Isso aqui é a lição de Paulo ao jovem Timóteo, meu irmão, ensinando a ele que ele devia se esmerar em permanecer o quê? Obedecendo a palavra de Deus. É o que nós temos que fazer. Obedecer a palavra de Deus, pô-la em prática na nossa vida, para que possamos ter sucesso como cristãos, não é? Então é desta forma que tem que ser. Pois bem, os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição, não é? Eles têm tradição. As testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo. E mais, a revista A Sentinela, que também pertence a eles. Os Mormons, eles têm a Bíblia e mais o livro de Mormon. E outras publicações como fonte de autoridade espiritual para eles, né? Então eles têm outros livros para completarem, até mesmo os que leem a Bíblia, eles se baseiam em outras teses, outras teorias que foram escritas, para que eles complete para eles o entendimento a respeito de Cristo. Mas nós, o nosso fundamento, os pentecostais, como fala aqui no segundo tópico, os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas. Irmãos, o cessacionista é a visão cristã na qual se formula que parte dos chamados dos dons do Espírito Santo, apesar de terem sido de fundamental utilidade, né, da igreja cristã, lá nos primórdios da igreja cristã, teve sua utilidade, sua importância, eles cessaram de existir ainda no período da igreja primitiva. Os cessacionistas pregam isso, né, que os dons espirituais, muitos deles, cessaram ainda na época da igreja primitiva, o que não é verdade. É isso que nós vamos ver aqui na lição, justamente para combatermos essas heresias que muita gente fala por aí, entendeu? Então, quer dizer, os cessacionistas, como movimento que baseia suas crenças nas práticas, nas emoções, e ensina a crença no cânon aberto, são interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento, não é? Vamos ver aqui, por exemplo, nós vamos ver aqui, em 1 Coríntios, irmãos, 1 Coríntios, vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 8. Então vamos examinar o que nos diz a palavra do Senhor. 15:8 diz desta maneira: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 8. Porque depois de foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, Cristo na sua ressurreição, foi visto por eles todos e por mais algumas pessoas, por mais de 500 inclusive. Mas para Paulo, no caso, apareceu aí como o quê? Um abortivo, como ele diz aqui. Por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Aí então ele teve um encontro real com Cristo. Veja aí, teve um encontro com Cristo. Então aqui está a palavra de Deus realmente, nos falando o quê? Que os apóstolos foram de grande importância, né? Paulo falando a respeito disso, e que ele também, porque ele teve um encontro real com o Senhor. Ele o viu, falou com ele e aprendeu com ele e recebeu poderes dele, não é? Então quer dizer, então a nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé dos Assembleias de Deus. A Bíblia, o que diz a declaração de fé? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática.
Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Nós não precisamos disso, irmãos, para crer que o Senhor Jesus existe, não é? Que Ele veio a este mundo, deu a sua vida por nós. Vamos ler aqui, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo, vamos ver aqui, 1º, e versículos 19, versículo 19 ao 21. O que é que nos diz a palavra? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça nos vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia! Então, meu irmão, a Bíblia Sagrada ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus se revelou através dela, da sua palavra, porque antigamente ele falava diretamente com o povo, depois passou a ser transmitido pelos profetas e chegou a nós em nossos dias através da Bíblia Sagrada, irmão. Não é? Não tem mais aquela de aparecer anjos para as pessoas como apareceu no passado, embora muitas vezes até ocorra isso na atualidade, não é? Nós temos visto muita pregação a respeito disso, que pessoas que realmente tiveram um contato, não é? E pareciam ser anjos. Pois bem, mas nós temos o quê? A palavra de Deus para nos transmitir a vontade de Deus e nos dar conhecimento a respeito dele. Não somos deístas. Aqui no tópico 3 diz: deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Essa é a doutrina deísta. Fala a respeito de Deus, mas ao mesmo tempo também nega a sua presença conosco. Quando Jesus disse que queria para o Pai, mas deixaria conosco quem? O Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele habita em nosso coração. Pois bem, é como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Não somos teístas. Isto é, cremos que Deus não está longe de nós, de cada um de nós. Não é? O irmão pode ler isso lá em Atos capítulo 17 e versículo 27. Vamos aproveitar aqui que estamos com a palavra de Deus aqui em aberto, né? Aqui em Atos, no capítulo 17 e versículo 27, que nos fala desta maneira. Vamos ver aqui a palavra do Senhor. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Olha aqui a verdade escrita a respeito do Senhor, não é? Além do anterior diz: e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a terra, a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar. Não é? Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Oh, glória! Falando da geração atual também. Então quer dizer, ele está junto de nós, está perto de nós, ele está interessado no ser humano. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vamos ver aqui. Em Hebreus capítulo 11 e versículo 6. Veja bem, o que é que diz a palavra do Senhor para nós? 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Olha, irmão, é crer. Muita gente não recebe o batismo com o Espírito Santo porque não crê. Não crê no batismo. Não crê
que nós podemos receber o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Então, quer dizer, por falta de fé. Então, temos que ter fé, temos que acreditar no que a palavra de Deus nos ensina e nos diz. Se diz que está perto de nós e que Ele é Senhor de nossa vida, nós temos que crer nisto. Temos que realmente, irmãos, saber que, como já falei antes, sola escritura quer dizer somente as Escrituras. Elas servem realmente de base, de lenitivo, alimento para a nossa alma. Segundo tópico de zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem que ir em relação com a apologética cristã. Desde muito cedo a história da igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Nós temos que entender melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução, certo? Quer dizer, lá em Atos 2,42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos, irmão. Bíblicos. O conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão. Como os credos, trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Então, associando essas três coisas, nós chegamos a conhecer a respeito de Deus e a saber a respeito dele. Em 1 Timóteo, irmãos, 1 Timóteo, nós vamos ver aqui, estou lendo para o irmão, que muita gente alega que não tem tempo de ler, ou não lê porque não quer, mas vamos lendo então aqui na escola dominical. Experiência cristã, nós vamos ver aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 16, nos diz desta maneira: tem cuidado de te ver-me da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, irmão, nós temos que ter cuidado de nós mesmos, e da doutrina. Temos que vigiar para não fazer errado, para que não possamos pregar de uma forma que as pessoas não acreditem no que estamos falando. Por quê? Porque muitas vezes fazemos totalmente ao contrário do que estamos pregando. E nós temos que pregar a verdade e também fazer a verdade, meu irmão. Nós não podemos fugir disto, não é? Então nós vemos também aqui em 2 Timóteo, por exemplo, no capítulo 3 e versículo 16, irmãos. O que é que nos diz a palavra de Deus? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, se você procura aprender a palavra, você passa a ser uma pessoa mais justa, Já não acusa aleatoriamente as pessoas, não, meu irmão. Vai procurar o quê? Ensiná-las a respeito da nossa fé. Então, vejamos, a nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja, A vida da igreja. O que foi escrito, irmão, se passou com os apóstolos, e eles falaram também a respeito das igrejas por quais passaram, principalmente Paulo, que eu estou pregando muito pelas igrejas, Então veja, esse documento é submetido às Escrituras e estou em conformidade com elas. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja, como sumário doutrinário da Bíblia. Desculpem. E ainda ajuda para a sua compreensão. Além de servir o quê, irmão? Como proteção contra o quê? Contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé. Vamos ver algumas delas, irmãos? Aqui, por exemplo, em Mateus, Vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 16, Mateus capítulo 16 e versículo 16. Vamos ver aqui a palavra do Senhor.
que ela nos mostra a respeito disto. 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi mostrado para ele, porque Jesus perguntou. Disse ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou para os discípulos. E Simão Pedro, agora ele respondeu isso o quê, meu irmão? Do próprio intelecto dele? A respeito de Jesus? Não. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a falar aquilo para Jesus. A dizer realmente que ele era o Filho de Deus. Então, ele aqui em Filipenses, por exemplo, vamos ver aqui, em Filipenses, no capítulo 2, e versículos 8 até o versículo 11, irmão. Vamos ler aqui rapidamente. 8. E achados na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja Deus. Olha aí, irmão, tanto do céu quanto na terra e debaixo da terra, até os mortos, veja bem, entendeu? Até os seres que estão aí abaixo na terra têm que dobrar os joelhos perante o Senhor. Veja bem, então veja que foram então desenvolvidos ao longo da história da igreja esses temas, esses pensamentos. Então temos que saber que credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Pois bem, irmão, o terceiro tópico diz: cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Agora, irmão, convencê-los disso é conversar. Não é discutir, não é brigar, não é impor a nossa verdade, não. É mostrar dentro dos parâmetros bíblicos a nossa verdade, dentro da Bíblia. O que é modismo, irmão? Essa palavra, ela traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica, por exemplo, também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e se vão. Vamos ver aqui em Efésios. Vamos ler a palavra de Deus. Isso é Bíblia, irmãos. É Bíblia. Efésios capítulo 4 e versículo 14. Vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor aqui. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, para que nós não sejamos meninos, irmãos, que nós tenhamos o quê? Segurança na palavra de Deus. Estamos firmados na rocha que é Cristo. Mas nós só podemos ser firmados se conhecermos a palavra a respeito de Deus e a respeito de Cristo. O que Ele fez por nós, o que Ele está fazendo por nós. Por isso que nós não devemos deixar nunca de dizer o que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, nas nossas falas, nas nossas pregações. Então é isso que nós temos que ter. Que tem caráter efêmero, passageiro. Essas doutrinas que vêm e vão, elas têm o quê? Um caráter efêmero e passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Quem não lembra, por exemplo, dente de ouro, que se falava antes aí de certas doutrinas, do dom da unção, cai, e o pessoal levantava a mão, de que muita gente caía. Veja, modismo, irmão. E aí dizendo que era poder de Deus, imagine. E por que agora não tem mais? Passou. É nossa época. Passou. Já não tem mais o cai. Modismo. Temporário, modismo. Então veja,
da unção cai-cai, do sopro santo, o G12, né? Irmão, ouviram muito falar do G12, tá certo? Então quer dizer, irmão, modismo, a febre dos anjos e de outras aberrações doutrinárias. Onde estão os seus promotores e expoentes? Onde estão eles hoje, que promoveram essas coisas, certo? Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Oh, glória! Então, irmão, para a gente não ser levado por essas fantasias, por essas coisas, nós temos que ter conhecimento bíblico. Em Tito, capítulo 1 e versículo 9, que diz a palavra do Senhor: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha aí, irmãos, que coisa maravilhosa. Então que nós possamos então fazer conforme a palavra de Deus, retendo firme o quê? A fiel palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é conforme a doutrina, ou seja, ao ensino, para que seja poderoso, tanto para demonstrar, para ensinar, para levar conhecimento, como para convencer aqueles que estão contradizendo a palavra de Deus. Fazê-los entender que não é aquilo, não é daquela forma. Então é por isso que nós devemos ter realmente confiança na palavra do Senhor que foi escrita para nós, para adquirirmos esse conhecimento. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Quer dizer, as pessoas querem muitas vezes se arvorar de que são mensageiros de Deus sem ter até a aprovação da igreja muitas vezes. Não foi destacado como diácono, como um presbítero, como um pastor ou outro cargo eclesiástico que seja, para estar exercendo aquela função, mas quer. E muitas vezes sem conhecimento, muitas vezes sem ter feito um curso teológico para entender e compreender melhor a palavra. Meu irmão, que a Bíblia tem que se dedicar a ela, tem que dar tempo para se conhecer a palavra de Deus, irmão. Tem que ter tempo para isso. Como qualquer estudo aí secular, você não se forma bem, conhecendo bem a sua profissão, se você não tiver tempo de estudo, dedicado realmente. Muitas vezes até se forma profissional aí, mas sem conhecimento algum. Assim mesmo, pastores, que pessoas querem ser pastor, porque querem ser pastor, mas não tem conhecimento bíblico. Como é que vai ser um pastor se não tem conhecimento bíblico e não tem experiência com Deus? Experiência com Deus, maturidade cristã. Então, nós devemos pensar nestas coisas. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. 2 Coríntios 10, 18. Nos fala exatamente o quê? Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Aleluia! Está vendo, meu irmão? Não é aprovado que a gente bate no peito, eu sou tal, eu faço, aconteço. Não é assim, meu irmão. Tem que ser aprovado primeiramente pelo Papai do Céu, senão não vai dar certo. Não dá certo. E aí, muito cedo na história do cristianismo, a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias, ensinada pelos falsos mestres. Então vamos ver aqui, por exemplo, irmão, vamos ler a palavra de Deus. Em 1 Timóteo, vamos ver aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, e versículos 4, vamos ler aqui na palavra do Senhor. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. O versículo 6, irmãos, fala desta maneira: do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Olha aí, está contendendo a palavra de Deus. Não é para isso que a gente lê Bíblia. A gente lê Bíblia para entender, compreender e aprender realmente alguma coisa para a nossa vida, para poder transmitir bem.
E também no versículo 7, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Olha aí, querendo ser os tais, se considerarem os bons da igreja, mas não entendendo nem aquilo que estão lendo, nem o que eles estão afirmando, não é? E em Tito, vamos ver aqui a palavra do Senhor, aqui em Tito, vamos ver aqui, em Tito, irmãos, fala desta maneira, Tito, capítulo 1, versículo 9, porque só tem mesmo esse capítulo aqui, então vamos ver aqui, versículo 9, ele diz o quê? Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então quer dizer, temos que ter conhecimento bíblico, não é? Vemos então os maus obreiros e os obreiros fraudulentos. Veja só, isso são coisas que existem, irmão, na nossa atualidade. Em 2 Coríntios, vamos aprender aqui a palavra do Senhor. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, e versículo 13. 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha aí, irmão. Obreiros fraudulentos, né? A palavra de Deus já nos dá a conhecer que essas pessoas estão aí, existem realmente para atrapalhar a obra do Senhor. É por isso que o irmão vê aí muitos escândalos. Pessoas que se intitulam pastores e que não são na realidade, são lobos devoradores e que praticam o mal dentro da igreja, não é? E depois estão aí com os escândalos aí na frente de televisão, aparecendo para todo mundo, trazendo o quê? Uma falta de realmente adesão das pessoas à igreja por causa desses elementos, né? Aí por um paga todos. Vejamos, por exemplo, aqui, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra. Vamos ver aqui. Filipenses. Em Filipenses, no capítulo 3, e versículo 2. Vamos ver aqui a palavra do Senhor. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Nós devemos nos guardar, irmão. Ter Espírito de Deus na nossa vida para entender a palavra do Senhor e não ser levado, não é? Por esses obreiros aí fraudulentos. Guardai-vos, está aqui a palavra de Deus nos dizendo, guardai-vos dos cães, não é? Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, que pregava uma doutrina que era, por exemplo, para os judeus e queriam aplicar aos gentios, tá certo? Quer dizer, como meio de muitas vezes até ganharem dinheiro por conta própria. Então serão desmascarados e reprovados, certo? Lá em Mateus, vamos ver aqui, irmãos, em Mateus, no capítulo 7, e versículo 21, nos diz desta maneira: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmão, que nós possamos vigiar, possamos estar atentos, não é? Então, apartar. Aí, ó, o Senhor Jesus vai dizer para eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, sai de pé de mim, vai para longe de mim, vós que praticais a iniquidade. Estão pregando a palavra, mas a prática é outra, né? Praticam o que é iniquidade. Pensa que eles vão passar despercebidos de Deus? Vão passar incólume por isso aí? Fraudulentos? Não vão não, irmão. Vão pagar severamente. Então, irmãos, que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortotumel.
literalmente, cortar reto. Curso ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara, aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta, lá em Provérbios 3:6 e 11:5. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese, irmão, sólida, ou seja, um estudo sólido a respeito do assunto. É estudar realmente, esmiuçar, não é? Corretamente a respeito de um versículo, de uma palavra bíblica, né? Para chegar ao quê? Solidamente com a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Aí, meu irmão, então glória a Deus, que nós possamos ficar com esta palavra. Nós temos compromisso, na conclusão, nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Oh, glória a Deus! E nós então possamos, irmãos, ficar realmente com esta palavra e que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que nós possamos pôr em prática isto na nossa vida, que é realmente obedecer, cumprir e fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Que o Senhor nos abençoe a todos vós e também as suas famílias. Que nós possamos estar orando uns pelos outros e nos mantendo fiéis ao Senhor. E também compreender que nós devemos ler mais a palavra de Deus para entendermos melhor o que Ele quer para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que os irmãos sejam abençoados por Deus. Amém.